PENC, Programa de Educação Médica Continuada da SOCERJ, apresenta o curso de Eletrocardiografia Básica com 10 videoaulas preparadas pelo Dr. Rodrigo Sá para os alunos da Faculdade de Medicina da UERJ. Assista no YouTube ou em www.socerj.org.br. Divulgue! Inscreva-se nas nossas mídias para receber as futuras atividades de educação continuada. Bom, o termo bloqueio de ramo não é o melhor termo para a gente se referir a esse tipo de alteração, porque bloqueio dá a ideia de passar ou não passar. Talvez o melhor termo fosse um atraso na condução pelo ramo. Mas, como o termo já é clássico, a gente vai usar o termo bloqueio de ramo para descrever os atrasos na condução pelos ramos. É importante a gente relembrar a anatomia dos ramos. Lembra que o ramo direito é uma estrutura bastante endocárdica e, além disso, muito fina. Então, sujeita a variações anatômicas, a traumas e etc. E o ramo esquerdo? Uma estrutura troncular, grossa, uma velocidade de condução mais rápido e com uma distribuição mais do lado esquerdo do coração. Um trauma aqui pode ser simplesmente um catéter de punção profunda. O guia bate no ramo direito e momentaneamente faz um bloqueio de ramo direito. Em eletrofisiologia, quando eu entro com um catéter no ventrículo e dependendo da mobilização do catéter, eu posso bater no ramo direito e transitoriamente fazer um bloqueio de ramo direito. A condução pelo sistema de condução é importantíssima para a velocidade de ativação. Eu chego a muita região do coração ao mesmo tempo. E isso é a lógica por trás do QRS ser estreito. Eu ativo a grande massa ventricular rapidamente ao mesmo tempo. A sequência de ativação começa a partir do ramo esquerdo no septo interventricular. Progride para as paredes livres e para a base do coração. A base do coração, a parte mais alta do coração, é a última região a ser ativada. Relembrando a ativação normal, que a gente já viu na aula de eletrocardiograma, de bases da eletrocardiografia e de eletrocardiograma normal, eu lembro que o início da ativação é dado às custas do ramo esquerdo, ativando o septo interventricular. E é da esquerda para a direita que começa essa ativação. Depois disso, a ativação segue de cima para baixo, ativando um pouco mais para a esquerda. Esse início da ativação do septo interventricular, visto por V1 e visto por V6, terá a seguinte representação. O primeiro vetor positivo para V1. O primeiro vetor também negativo para V6. A ativação do septo, então, me dá a positividade inicial do V1, a negatividade inicial do V6. Depois que eu vou ativar a base do septo, ela é um pouquinho mais para a esquerda, porque a massa ventricular na esquerda é maior. E esse vetor é perpendicular a V1 e V2, voltando à linha de base. E também perpendicular a V5 e V6, também voltando à linha de base. Depois disso, o estímulo chega às paredes livres. A grande massa ventricular vai ser ativada. Como a massa ventricular esquerda é muito maior que a direita, esse vetor tende para a esquerda. E esse vetor, ao tender para a esquerda, foge do V1 e V2, me dá uma negatividade importante no V1 e V2. E aponta para o V5 e V6, me dá uma positividade importante no V5 e V6. Depois disso, eu vou ativar a base do coração, que, como eu já te falei em outro momento, pode ser para a direita, para a esquerda. Desculpa. O importante é que é de baixo para cima. Esse vetor finaliza uma negatividade no V1 e V2, finaliza uma positividade no V5 e V6. E está acabada a despolarização ventricular. O V1 tem um padrão Rzinho Szão, como já vimos, e o V6 um padrão Qzinho Rzão. Esse é o normal, esse é o eletro basal normal. Dá um pause agora no seu vídeo e tenta ver o que para você está alterado nesse eletrocardiograma. É voltagem, é duração, é onda? Dá um pause e faz esse exercício. Quando você fizer isso e retomar, eu vou te dizer o seguinte. Chama a minha atenção um importante aumento de voltagem, principalmente do V1, V5 e V6 também. Mantendo a negatividade do V1, mantendo a positividade do V5 e V6. Então deve ter sobrecarga ventricular esquerda. Ok, mas mais do que isso, me chama a atenção um QRS extremamente alargado. Opa, QRS alargado significa condução lenta. Condução lenta significa uma possibilidade de um tecido de condução estar danificado. Então,
Quando eu vejo um QRS alargado, uma das primeiras coisas que tem que vir na minha cabeça é um atraso na condução pelo tecido. Seja porque o tecido está muito crescido, mas seja porque tem dano ou algum grau de acometimento nos ramos. E percebam vocês, ele altera o QRS como um todo. Todo o QRS é alterado. O início já é alterado, o meio é alterado, o final é alterado. Vamos discutir então sobre isso, sobre o bloqueio do ramo esquerdo. Muito bem. O início da ativação é dado pelo ramo esquerdo. Se o ramo esquerdo está alterado, imagina que nada está sendo conduzido por ele, a estimulação não vai mais iniciar-se pelo ramo esquerdo. Então o septo que era ativado às custas inicial do ramo esquerdo não vai ser. Por contraponto, o ramo direito que está descendo vai iniciar a ativação. E ele inicia a ativação no septo interventricular e também na parede livre, praticamente ao mesmo tempo. Então a ativação da parede livre e do septo do ventrículo direito acontece praticamente ao mesmo tempo. E isso me dá um novo vetor de ativação inicial, que é esse vetor preto resultante aqui. Esse vai ser o primeiro vetor de ativação ventricular na situação de bloqueio completo do ramo esquerdo. E esse vetor, reparem, é perpendicular a V1 e V2. E esse vetor, reparem, é perpendicular a V5 e V6. Qual é a importância disso? Se ele é perpendicular, ele corta aquela ativação inicial positiva que existia no V1 e V2. Desaparece a positividade inicial do V1 e V2. Isso não é obrigatório, mas é frequente. O que é obrigatório no bloqueio de ramo esquerdo é isso. Desaparece a negatividade inicial do V5 e V6. Some a Q inicial de V5 e V6. Pessoal, isso é um marco do bloqueio do ramo esquerdo. No bloqueio do ramo esquerdo puro, eu tenho um desaparecimento da Q do V5 e V6, porque o início da ativação se dá pelo septo e parede livres do ventrículo direito, dando esse vetor inicial, que é perpendicular a V1 e V2 e a V5 e V6. Muito bem. Ativei o ventrículo direito, preciso ir para o ventrículo esquerdo. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer isso miócito a miócito, porque eu não tenho mais sistema de condução. Miócito a miócito significa condução lenta, e é assim que vai ser feito. Eu tenho a chamada ativação transeptal miócito a miócito, e essa ativação transeptal lenta miócito a miócito foge da direita para a esquerda, foge do V1 e V2, é negativa no V1 e V2. Aponta para a esquerda, aponta para o V5 e V6, é lenta e positiva no V5 e V6. Olha o bloqueio de ramo esquerdo se formando, olha o bloqueio de ramo esquerdo se formando. Acabada a ativação transeptal, eu chego ao ventrículo esquerdo e completo a ativação, finalizando com esses vetores de ventrículo esquerdo a negatividade do V1 e V2 e a positividade do V5 e V6. Lembra, o que dá um marco é a ausência da Q do V5 e V6 e a ativação lenta transeptal, isso que alargou o QRS para a gente. Por fim, a repolarização. No padrão clássico de bloqueio de ramo, a repolarização do bloqueio de ramo esquerdo vai ser invertida em relação à maior parte do QRS. Maior parte do QRS negativo no bloqueio de ramo esquerdo, onda T positiva. Maior parte do QRS positivo, onda T negativa. Esse é o padrão clássico do bloqueio de ramo esquerdo. Além disso, a ausência do Q do V5 e V6 e o QRS alargado com mais do que 120 milissegundos, traduzindo um bloqueio completo do ramo esquerdo. Olha esse traçado aqui. Chama a nossa atenção o QRS alargado. Opa, QRS alargado, bloqueio de ramo. Visto no V6, a ausência do Q do V5 e V6, R alargado, QRS alargado, aspecto em torre, que muitas vezes a gente descreve do bloqueio de ramo esquerdo, onda T invertida em relação à maior parte do QRS. Bloqueio de ramo esquerdo. Ok, pessoal? Compara com esse eletro aqui. O que chama a atenção nesse eletro? Chama a atenção nesse eletro, você dá um pause para tentar ficar pensando antes de eu te falar, mas depois que você libera o pause, chama a atenção nesse eletro um QRS também alargado. Mas repara um detalhe, se eu com uma borracha apagasse o final do meu QRS, não seria um eletro bastante normal? É, faz sentido. Repare então comigo, eu tenho algo que está atrasando o QRS, alargando o QRS, só que ele altera do meio para o final. Poderá ser um bloqueio de ramo? Sim. Mas qual é o ramo que não é responsável pelo início da ativação, e sim do meio para o final? O ramo direito.
Então essa já é uma forma de você começar a pensar sobre o bloqueio de ramo direito. Diferente do bloqueio de ramo esquerdo, que altera o QRS como um todo, já assumindo a Q inicial do V5 e V6, o bloqueio de ramo direito não. Por quê? Na sequência de ativação do bloqueio de ramo direito, o início é dado pelo ramo esquerdo e não afeta em nada. O problema é depois. Então vamos discutir um pouquinho sobre o bloqueio no ramo direito. Lembrar que é muito mais comum eu ter bloqueios e atrasos na condução do ramo direito do que no ramo esquerdo. O início da ativação, como eu te falei, é normal. O vetor inicial septal aponta para o V1 e V2 e dá Rzinho do V1 e V2. Foge do V5 e V6, dá Qzinho do V5 e V6. Depois de ativar o septo, eu chego às paredes livres, no caso só do VE, porque o ventrículo direito não está sendo ativado ainda porque o ramo direito está bloqueado. Essa ativação do VE produz para a gente um vetor positivo no V5 e V6, como é normal, e negativo no V1 e V2, como é normal. O problema está agora, pessoal. Ativei o ventrículo esquerdo e preciso ativar o ventrículo direito. Como é que eu vou fazer isso? Não tem jeito. Vai ser miócito a miócito, célula a célula. Qual é a consequência disso? Atraso, condução lenta, QRS alargado. E mais do que o QRS alargado agora, eu tenho um vetor anormal que vai da esquerda para a direita, apontando para o V1 e V2. É lento e positivo em V1 e V2. Fugindo do V5 e V6, é lento e negativo no V5 e V6. Isso que eu falei que se eu apagasse com uma borracha, o eletro teria sido normal. Mas por que não foi normal? Porque ele precisa ativar o ventrículo direito. Ele ativou só o ventrículo esquerdo. Então ele ativa lento apontando para o V1 e V2, lento fugindo e negativo para o V5 e V6. Por fim, ele chega ao ventrículo direito. Completa a positividade terminal anormal do V1 e V2, completa a negatividade anormal no V5 e V6. Essa negatividade anormal, que a gente chama lenta ou empastada, é lento, a gente chama o S empastado do bloqueio de ramo direito. O bloqueio de ramo direito tem um aspecto RSR', com um aspecto de orelha de coelho, e a R' maior do que a R inicial no bloqueio avançado, QRS com mais do que 120 milissegundos, e uma onda S empastada terminal aqui no V5 e V6. Esse é o clássico do bloqueio de ramo direito. Padrão RSR', para eu chamar de avançado, mais do que 120 milissegundos de QRS, onda S empastada aqui no final do V6. Onda T invertida em relação ao final do QRS. Final do QRS positivo, onda T negativa. Final do QRS negativo, onda T positivo. Esse é o clássico da repolarização no bloqueio de ramo direito. Vamos ver o traçado? Olha aqui, pessoal. É um eletro que chama a atenção pelo QRS estar alargado, principalmente. Além disso, muita positividade aqui no V1. Talvez tenha mais coisa. Mas em termos de QRS alargado com início bem rápido. O problema é do meio para o final. RSR' em V1. Qzinho RS empastado no V5 e V6. É o final do QRS alterado. Bloqueio de ramo direito. Ok? No bloqueio de ramo direito é mais fácil eu dividir entre os graus, de o leve, moderado e avançado. Eu chamo de grau leve para alguns autores quando eu começo a ter um atraso terminal no QRS. Para outros autores quando eu já tenho a R extra aqui, a R', só que essa R' ainda é menor do que a R inicial. Essa seria o primeiro grau. O segundo grau é quando eu já tenho a R' maior do que a R inicial. E o terceiro grau, o avançado, quando a R' já produz um QRS maior do que 120 milissegundos. Beleza? Então, para a gente resumir, bloqueio de ramo alarga o QRS, porque atrasa a condução e obriga uma condução miócito a miócito. Bloqueio de ramo direito, padrão RSR' com onda T invertida em relação ao final do QRS no V1. Padrão Qzinho R, S empastado, com a T invertida em relação ao final do QRS no V6. Lembra, se eu apagasse com uma borracha o final do QRS, ele seria bastante normal. Bloqueio de ramo esquerdo, QRS alargado como um todo, desde o início. Marcos, ausência do Q de V5 e V6, QRS maior do que 120 milissegundos na forma avançada, padrão de torre no V6, onda T invertida em relação à maior parte do complexo QRS. Ok, pessoal? Esses foram os bloqueios de ramo.